Eu tenho 28 anos de idade e essa é a primeira vez que eu paro para pensar nesse incidente em detalhes, por causa do trauma que ele me causou. Eu conheci minha ex-namorada numa cidade grande em 2010, mas nós dois decidimos nos mudar para uma cidade pequena depois que a gente completou 2 anos de namoro. Ela já tinha viajado a trabalho para essa cidade pequena em 2012 e acabou se apaixonando por tudo que essa cidade tinha para oferecer. As paisagens, as pessoas, as várias cidades pequenas muito bonitas que ficavam por perto. Ela voltou dessa viagem e me convenceu a fazer todas as malas e mudar para lá. Una vaina, mi sono stato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono stato e ho trovato l'invasor. Nós juntamos um monte de dinheiro e alugamos um caminhão de mudança enorme. O plano era eu dirigir o caminhão até a nova cidade, enquanto a minha namorada ficaria para trás por mais 3 dias para terminar alguns assuntos do seu trabalho. Se dependesse de mim, eu esperaria mais 3 dias para fazer a viagem junto com ela, mas eu tinha que aproveitar o preço barato que eu tinha conseguido no aluguel do caminhão de mudança. De qualquer maneira, ela teria que ir dirigindo o carro dela, enquanto eu pude levar o meu carro guinchado no caminhão de mudança. O meu irmão me acompanhou na viagem. Ele revezou comigo durante a viagem e me ajudou a dirigir. A estrada era muito longa e demorada, e depois de 4 dias de viagem, quando eu e o meu irmão finalmente chegamos, nós estávamos completamente exaustos. Depois de descarregar o caminhão e dormir umas 16 horas seguidas, nós decidimos visitar uma cidade vizinha, que ficava uns 30 quilômetros da minha nova casa. Nós comemos frutos do mar em um restaurante pequeno, alugamos um filme de terror e dirigimos de volta para casa. A minha nova casa ficava literalmente no meio do nada. Durante o dia, do meu quintal, eu tinha uma vista incrível de um lago. A floresta que cercava minha casa era linda, porém, à noite, a história era completamente diferente. Dava muito medo ficar na minha casa de noite. A minha casa é cercada por janelas, mas à noite não dava para ver absolutamente nada através dessas janelas. Mas eu tenho certeza que se você estivesse do lado de fora, você poderia ver facilmente o lado de dentro da casa. O meu irmão tinha um voo de volta marcado no dia seguinte. Nós acordamos bem cedo de manhã para dirigir até o aeroporto. Depois de deixar o meu irmão lá, eu voltei para casa sozinho, e eu não podia fazer nenhuma ligação ou assistir TV a cabo, porque esses serviços ainda não tinham chegado na minha casa. O meu celular não funcionava de jeito nenhum naquela área. A única coisa que eu tinha era uma caixa de DVDs. Quando eu cheguei na casa, eu decidi testar a minha nova vara de pescar. Eu não fiquei muito tempo no lago, porque logo começou a escurecer. Eu voltei correndo para casa e sentei em uma cadeira na sala de estar, observando o cenário pelas janelas. A vista estava ficando cada vez mais escura. Eu rapidamente acendi todas as luzes da casa e comecei a ficar meio apreensivo, quando tudo ficou completamente escuro do lado de fora. Imagine estar no meio de uma floresta, no meio do nada, à noite, e observar as coisas ao seu redor. Você não conseguiria enxergar nem a sua própria mão, mesmo se você levantasse ela bem na frente do seu rosto. Esse era o nível da escuridão ao redor da minha casa. A gente ainda não tinha instalado nenhuma cortina, e eu estava com essa sensação muito desconfortável de que tinha alguém lá fora me observando, enquanto eu andava pelos quartos. Então, eu decidi pendurar lençóis nas janelas usando taxinhas. Eu sentei no sofá na sala de estar e coloquei um filme de comédia no DVD para ver se eu me livrava dessa sensação nervosa. Infelizmente, não funcionou. Eu acabei me convencendo que a única solução seria tentar dormir, e os meus olhos já estavam começando a ficar meio cansados. Eu estava, na verdade, começando a ficar exausto. Então, eu me cobri com um cobertor no sofá e desliguei a TV. Depois de alguns minutos na escuridão, os meus olhos se acostumaram e eu conseguia enxergar mais ou menos ao redor da sala de estar. Os meus olhos estavam muito pesados e eu acabei dormindo. Eu acordei algumas horas depois, mas ainda estava de noite e ainda estava muito escuro. Eu tentei pegar a garrafa de coca que eu tinha deixado no chão e dei um gole. Eu coloquei ela de volta no chão e olhei ao redor da sala. Agora, eu tenho dificuldades
para descrever em palavras as emoções que eu senti nesse momento. O meu coração disparou quando eu notei um homem parado no canto da sala. Eu não conseguia ver os olhos dele, mas eu tenho certeza que ele estava olhando diretamente para mim. Eu fiquei sem me mover, eu fiquei sem falar nada, mas não de forma voluntária. Eu literalmente não conseguia me mover, mesmo se eu quisesse. Eu fiquei paralisado. Ele não se movia, e era muito claro que ele estava tentando não ser visto. Depois de alguns momentos, eu estava tentando pensar de uma maneira lógica e racional. Eu não tenho certeza se ele sabia que eu tinha visto ele. Eu estava coberto com um cobertor, o que poderia ter tampado meu rosto, o que logicamente impediria o homem de ver os meus olhos. Depois de alguns minutos de completo terror paralisante, de alguma maneira, eu finalmente decidi que era hora de fazer alguma coisa. E foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer na minha vida. Eu me forcei a tossir, e eu tossi ao mesmo tempo que eu me levantei. Eu fiz isso para fingir que eu não sabia que ele estava lá. Eu me levantei lentamente e bem devagar. Eu andei pelo chão gelado de madeira até o banheiro que ficava no canto da sala, mas ele não se moveu. Eu cheguei no banheiro e nada aconteceu. Eu fechei a porta do banheiro e lentamente eu virei a chave até trancar a porta. Lágrimas percorriam o meu rosto enquanto eu me apoiei na banheira atrás de mim. Eu fiquei encarando a porta. De repente, eu notei que havia uma pequena janela acima da banheira pela qual eu provavelmente poderia passar. Eu passei pela cortina da banheira da forma mais silenciosa possível e alcancei a fechadura da janela. Eu destravei a janela e tentei deslizar ela para a esquerda. Ela começou a fazer muito barulho enquanto eu abria ela. Eu congelei, na esperança de que o homem não tinha escutado. Alguns segundos depois, eu ouvi umas batidas na porta do banheiro. Não era uma batida forte, era uma batida bem fraca, mas não parecia uma batida leve com os dedos. Parecia uma batida leve com um metal, como se ele estivesse batendo levemente na porta com uma faca. Nesse momento, eu percebi que ou o homem sabia o que eu estava fazendo, ou ele simplesmente queria que eu soubesse que ele estava do lado de fora da porta. A adrenalina tomou conta do meu corpo. Eu terminei de abrir a janela e comecei a passar pela janela apertada, tentando não fazer nenhum barulho. A minha cabeça e a parte de cima do meu corpo já tinham passado pela janela. Eu não conseguia mais enxergar dentro do banheiro. Eu só enxergava a floresta densa e negra na minha frente. Eu estava tentando puxar minhas pernas pela janela, quando de repente eu senti o homem agarrar o meu pé. Logo depois, antes que eu conseguisse reagir, eu senti o meu tornozelo ser cortado. Eu soltei um berro de choque e consegui soltar a minha perna enquanto eu caía na grama. Eu comecei a quase vomitar e senti como se meu coração fosse explodir. Eu me levantei e olhei ao meu redor. Rapidamente, eu corri para a floresta e caí no chão. Eu olhei de volta para casa e para a janela do banheiro. Depois de passar a mão no meu tornozelo, a minha mão ficou completamente coberta de sangue. A situação mortal onde eu me encontrava se tornou real e aterrorizante. Eu olhei de volta para casa e, de repente, eu vi a porta de trás abrindo com força. O homem desceu correndo os degraus e começou a olhar a escuridão ao seu redor, procurando por mim. Eu fiquei igual uma estátua no chão e tentei controlar a minha respiração. Ele tinha uma faca enorme na mão e estava vestido todo de preto. Ele estava entrando na floresta, mas não perto de onde eu estava deitado. Ele estava grunhindo e logo depois eu perdi ele de vista. Eu comecei a olhar freneticamente ao meu redor, com medo de que a qualquer momento ele iria me achar e me apunhalar até a morte. Eu não vi nada além de árvores e escuridão. O chão estava congelando e eu estava tremendo por causa do frio insuportável. Depois de uns 10 minutos, eu vi o homem sair da floresta por onde ele tinha entrado e ele voltou para dentro da casa. Eu fiquei deitado lá pelo resto da noite e, para minha sorte, o sol começou a nascer 1 hora depois. Quando o sol iluminou todos os meus arredores, eu senti que o homem tinha ido embora. Eu me senti pronto para me mover. Eu fiquei de pé e andei até a frente da casa. Eu vi que a porta da frente
foi deixada completamente aberta. Eu me aproximei lentamente e observei o interior da casa. Eu não vi ninguém. Eu dei alguns passos para dentro da casa e peguei minhas chaves do carro, que estavam penduradas em um gancho ao lado da porta da frente. Eu corri até o meu carro, destranquei, entrei nele e dei a partida muito rápido. Eu dei ré até a estrada e dirigi até uma loja de conveniência, alguns quilômetros da minha casa. E é aqui que a história acaba. Eu saí vivo, mas o assassino também escapou. O meu tornozelo estava com um corte bem profundo, mas ele se curou depois de alguns meses. Eu sofri uma pneumonia leve por causa da exposição ao frio. Esse incidente me deixou com traumas e muitas dificuldades para dormir. Mas contar essa história toda, ironicamente, me deixou bem sonolento. Eu acho que eu vou me deitar agora mesmo e dormir. Una mattina mi sono stato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono stato e ho trovato l'invasor. Una mattina mi sono stato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono stato e ho trovato